Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. É o que de coração lhe desejo. Que você esteja bem. Isso é o mais profundo do meu coração. Pois bem, de hoje de volta vamos conversar sobre mais um trecho do livro de Apocalipse. Hoje nós conversaremos um pouco mais sobre Pérgamo. Nós já aprendemos algumas coisas peculiares da cidade de Pérgamo, onde a igreja estava. Aprendemos um pouco sobre a cidade, suas características, sua importância. Isso nós falamos no vídeo anterior. Nesse agora nós vamos continuar, agora leremos um grupo de versículos um pouco maior, que está no capítulo 2, 13 a 16, que nos diz assim: Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços aos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Pois bem, aí nós conhecemos agora, vamos conhecer uma outra faceta da igreja de Pérgamo. E consiste justamente na crítica que Jesus vai fazer à igreja. Que crítica foi essa? A presença na igreja de algumas pessoas que estavam participando ou recebendo os ensinos de Balaão. Eu não falo sempre do contexto. Você nunca vai saber o que é Balaão se você não conhecer o contexto. Então, no período de Moisés, tinha um profeta do povo de Israel por nome de Balaão. O rei dos Moabitas, eles queriam vir contra o povo de Israel. Então, ele sabia que Balaão abençoava, estava sempre trazendo profecias para abençoar Israel. Aí o que foi que ele fez? Ele mandou uma comitiva para que fosse à casa de Balaão e fizesse uma proposta a ele, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Isso no período de Moisés, bem antes do período de João. E Balaão, em determinado momento, ele disse não, ele ia lá e consultava a Deus, repetiu umas 3 vezes, mas acabou dele insistir tanto que o Senhor, agora você vai fazer o seguinte, você vai abençoar o povo. Pois bem, então na terceira investida, Balaão acompanhou a comitiva e foi até Balaque. Aí quando foi no lugar, Balaque levou Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Ele viu um grupo do povo de Israel, queria que ele amaldiçoasse, então ele começou a abençoar. Balaque não gostou, falou: rapaz, eu trouxe você aqui para amaldiçoar e você está abençoando? E Balaão disse: eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, rapaz, você acha que eu vou fazer isso? O que Deus colocar na minha boca eu tenho que falar. Balaque pegou Balaão e levou uma outra região e mostrou outro grupo, outro assentamento de judeus. E falou: pronto, amaldiçoa esses. Na hora que Balaão abre a boca, novamente abençoa o povo de Israel. Aí ele: rapaz, eu trouxe você aqui para amaldiçoar e você vai abençoar. Ele novamente, Balaão responde: rapaz, eu não posso fazer isso. Isso se repetiu por umas 3 vezes. Mas Balaão não amaldiçoou. Mas Balaão disse como ele poderia trazer a maldição sobre o povo de Israel. Que eles pegassem as mulheres deles, do povo dele, as moabitas, e colocassem entre ali, e permitisse que elas se insinuassem, levassem para os homens de Israel no assentamento de Setim, e assim eles fizeram. Esse foi o ensinamento. Então, aquela convivência com aquelas mulheres moabitas fez com que os homens de Israel caíssem em suas sedições. Depois elas convidaram eles para participar dos cultos idólatras deles, e eles foram, já estavam com seus corações comprometidos, e eles foram. Acendeu assim a ira do Senhor, que mandou uma praga para aquele assentamento ali, para aquele povo de judeus. Só foi retirada essa praga depois que houve então a punição para as pessoas que erraram por essa atitude. Então é por isso que
Jesus está dizendo que havia alguns ali em Pérgamo, na igreja em Pérgamo, que estava também indo aos ensinos de Balaão, praticando as coisas que Balaão ensinou no passado. Pois bem, e ainda tinha os nicolaítas, que nós já conversamos também sobre esse grupo, quando nós estudamos a carta de Efésios, esses nicolaítas que, segundo alguns historiadores, eram os seguidores de Nicolau, um dos diáconos da igreja primitiva que se apostatou, que se desviou e que veio com ensino também a respeito a relacionamentos homem e mulher. Ele trouxe alguns ensinos absurdos e havia alguns que estavam aderindo também em Pérgamo, que Jesus disse que eu odeio. Pois bem, nós já aprendemos também sobre os nicolaítas. Isso era o que Jesus tinha contra a igreja de Pérgamo. Essa postura, essa atitude. Nós também aprendemos no vídeo anterior sobre essa expressão, quando Jesus diz, eu sei que você está aonde Satanás habita. Só para relembrar, para dizer a você o seguinte, essa expressão insinua que em Pérgamo, que era uma cidade importante, Pérgamo que era ali a capital da Ásia, do Império Romano, uma cidade muito pujante, então Jesus estava dizendo, ao afirmar que ali estava o trono de Satanás, ele estava dizendo que tudo de ruim começava em Pérgamo. Toda novidade ruim, absurda, começava na cidade de Pérgamo. Então era ali que Satanás começava então a lançar os seus projetos, de destruição da humanidade. Começava ali em Pérgamo e infestava toda aquela região. Então, essa é a ideia que Jesus está passando. Então, agora você já sabe qual é a doutrina de Balaão, você já sabe quais são os nicolaítas, você sabe o que significa também essa expressão que eu sei onde você habita. Tá bom. E para que você faça suas anotações e confira depois, você tem o texto de Números capítulo 31, verso 16, quando fala dessas mulheres. Diz assim, Números 31, 16. Eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredirem contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Números 31, 16. Então foi esse o conselho que Balaão deu e que funcionou bem inicialmente com o povo de Israel e nos intentos de Balaque. Essas mulheres foram enviadas estrategicamente por orientação de Balaão. Já pensou? Um profeta do Senhor ensinando aos ímpios como levar maldição para o povo de Deus? Sabotagem? Será que nós temos pessoas assim no nosso meio também? Por prêmio, por honraria, por dinheiro? Será que nós temos pessoas nos nossos dias com essa capacidade? Pois bem, então o que é que nós podemos aprender com Pérgamo? Gostaria de falar sobre isso. A exemplo dessas armadilhas que Balaão ensinou a Balaque fazer contra o povo de Deus, nós vivemos também em armadilhas constantes. A igreja de Jesus continua vivendo e nós devemos estar muito atentos para isso. Nós andamos em terrenos minados, nós andamos em terrenos escorregadios, então nós devemos estar atentos. Os ídolos hoje talvez sejam um pouco diferentes daqueles do tempo antigo. Os ídolos hoje são mais sofisticados, já. Aí nós colocamos outros ídolos em nossas vidas. Quantas vezes, eu sempre digo isso na igreja, e eu sei que é uma realidade mundial, e sobretudo no meio da igreja, quantas pessoas têm passado muito tempo nas redes sociais, mas não tem mais tempo para oração, não encontra mais tempo para ler a Bíblia. Quantas pessoas hoje conseguem viver sem a Bíblia, mas não conseguem viver sem uma rede de internet? Por quê? Porque são ídolos que nós levantamos e que têm tomado lugar de nossas vidas. E que muitas vezes a falta de atenção, a falta de cuidado, não estou dizendo que a internet é ruim, que é pecado, não. É a forma como a gente se relaciona como tal. Quando essas coisas começam a tomar o lugar de Deus na nossa vida, eles começam a ocupar o lugar de ídolos. E nós, como cristãos, a Igreja de Jesus aprende que o Senhor deve ser prioridade. Nós devemos buscar o reino de Deus primeiramente. Depois as outras coisas.
Quando há uma inversão, colocamos qualquer outra coisa à frente do Senhor, para a igreja isso é uma situação perigosa. Então hoje nós temos, Satanás tem levantado outros ídolos aí, que infelizmente, inadvertidamente, alguns cristãos têm adorado, têm se curvado, têm estado vivendo para servir a eles. Isso pode ser, como nós falamos, a tecnologia, o entretenimento também. Muitas pessoas estão colocando essas coisas à frente do reino do Senhor e isso é um perigo. Então a igreja vive nos dias de hoje, mesmo no nosso país, um país que tem uma liberdade, mas é uma liberdade, se tem uma perseguição, não é tão explícita, se bem que nós sabemos, os mais atentos têm percebido como o inimigo tem se levantado para trazer laços para a igreja. Então nós devemos estar ligados em relação a isso, para não acontecer conosco o que aconteceu com alguns cristãos da igreja de Pérgamo. Podemos aprender também que, infelizmente, muitos vão cair nesses laços, atraídos pelo brilho desse mundo, não se apercebendo do perigo que cerca muitos na igreja, serão atraídos, cairão nessas armadilhas. Isso acontece porque desconsideramos a orientação de Jesus, quando ele disse, olha, vigiai para que vocês não caiam em tentações. Mas muitos deixaram de vigiar, muitos de nós deixamos de vigiar, então estamos abertos, somos ingênuos muitas vezes a tudo que é falado, toda a novidade que se traz, estamos abertos. Deixamos de estar atento, vigiando com a oração, vigiando com o estudo da palavra, deixou de vigiar, claro que fica vulnerável, fica mais fácil para o inimigo conseguir armar os seus laços. Pedro orienta-nos isso, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vive como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Então, se é uma coisa que nós não podemos descuidar, ou vacilar, ou menosprezar, são as artimanhas do inimigo do povo de Deus. Então, fique atento em relação a isso. Olha que frase sedutora. Alguns dizem assim, Cristo sim, igreja não. Veja só, o mundo religioso vive uma descredibilidade tremenda, então uma frase dessa soa legal, e muitas pessoas têm imaginado que pode ser um cristão em sua casa sem congregar. Ora, isso é uma armadilha que o inimigo tem armado. Você acha que é a mesma coisa que o inimigo, que o diabo fez no Éden? Ele vem dando uma outra interpretação à palavra de Deus. Lembra quando ele chegou ali para o casal, quando falou, Deus falou que vocês não podem tocar? Certamente não é assim. Então, havia algumas pessoas, algumas ideias, alguns pensamentos em relação a isso. Cristo sim, igreja não. Quem estabeleceu a igreja? Quem estabeleceu a igreja foi Jesus e ele fez isso. Por quê? Será que nós não precisávamos de congregar? Será que não havia necessidade de estarmos juntos em congregação? Que a própria palavra, a igreja, já sugere isso, o ajuntamento, a congregação. Ou essas pessoas sabem mais do que Jesus? Será que Jesus não sabia os problemas que ia ter a igreja? O fiasco, o fracasso que muitos homens, líderes até empreenderiam na igreja? Será que ele não sabia para informar a igreja? E com certeza ele sabia. Com certeza, todos os problemas que vivemos hoje, ele sabia, mas isso não tira o valor e a necessidade da igreja. Nós precisamos da igreja, e você bem sabe disso, como é importante na nossa vida, como a comunhão nos estimula a estar perto do Senhor, como a comunhão ali dos santos nos ajuda a desenvolver os dons espirituais, a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Quando a gente fica em casa, nós tornamos-nos preguiçosos, negligentes em relação às coisas de Deus. Então, quando Jesus estabeleceu a igreja, ele sabia da necessidade que temos. Então, é um perigo. É um perigo, então vamos aprender isso, mas sempre há aqueles que vão cair nesses sofismas, nesses argumentos que têm se espalhado por aí, e a gente desconsiderando a palavra do Senhor, ou passando a duvidar da palavra de Deus, ou até dizer que ela não é assim, que ela não está tão certa assim como alguns insistem em crer. Então sempre vai haver as pessoas que estarão caindo nesses laços, nessas armadilhas do diabo, que não seja você. Outra coisa também que a gente pode aprender, que sempre haverá antipas. Eu deixei por último essa
verdade justamente porque eu acho interessante que você considere isso. Quem era Antipas? Antipas era o pastor da igreja em Pérgamo. E o que aconteceu com Antipas? Logo começou uma perseguição brutal contra a igreja e, naturalmente, eles visaram logo o líder da igreja. E foram lá, contra os historiadores, pegaram Antipas, capturaram Antipas, exigiam que Antipas prestasse sacrifício aos ídolos, coisa que Antipas não fez, não quis, pelo contrário, ele manteve a sua confissão em Jesus Cristo, manteve a sua fé, não negou a fé. Pegaram Antipas, levaram para o templo de Ártemis, lá tinha uma espécie de um boi, de bronze, uma coisa bem grande, tipo de um fogareiro, mais ou menos. Acenderam ali e quando estava fumegando, jogaram o bispo dentro desse ídolo ali no templo de Ártemis. Imagine você, né? Enquanto queimava, ele orava ao Senhor, que é uma característica dos mártires do cristianismo, sempre mantendo a sua comunhão com o Senhor, sempre falando com Deus nos momentos mais agudos, como aconteceu com Estevão. Você deve lembrar bem da história, que Estevão orava ao Senhor no momento da sua execução. O próprio Jesus Cristo, no momento da sua execução, orava, falava com Deus. Antipas, Policarpo, não foi diferente. E Jesus destaca: vocês viram como mataram Antipas, minha fiel testemunha, não negando a fé, confessando o nome de Jesus. Em Apocalipse 12:11, diz-nos assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Foi assim com Antipas e muitos cristãos do primeiro século. Então sempre haverá pessoas dispostas a dar a sua vida pelo Evangelho. Sempre haverá Antipas entre nós. Entre nós, pessoas fiéis, testemunhas fiéis, que estarão dispostos a dar a sua vida pelo Evangelho. Sempre haverá. Pode não ser muitos, pode não ser todos, mas sempre haverá Antipas na igreja, sempre haverá pessoas que levarão a sério a sua vida cristã e estará disposto pelo amor a Jesus a dar a sua vida. Pois bem, então, algumas coisas que a igreja não pode de forma nenhuma permitir que aconteça. Nós não podemos permitir que aconteça no nosso seio. A igreja não pode permitir que a acomodação entre no nosso coração. Não podemos nos acomodar, não podemos. Acomodar, disse alguém, que é quando a gente começa a achar que o errado está certo. Isso é acomodação. Então nós não podemos de forma nenhuma nos acomodar. E isso tem acontecido muito. Pessoas têm se acomodado, cansado da carreira cristã, sei lá, que justificativa a pessoa pode usar, e se acomodou. Já não vibra mais em estar na igreja, em estar adorando ao Senhor, não vibra mais a ouvir a leitura da palavra, não vibra mais a participar de uma reunião de oração, não vibra mais. Quer dizer, isso é um estado de acomodação. A Igreja de Jesus não pode errar por isso. A Igreja de Jesus também ela não pode perder a sua capacidade de indignação. Olha, cada vez mais a gente tem visto como o Ministério das Trevas tem crescido e tem divulgado as suas maldades. A igreja não pode perder a sua capacidade de indignar. Lembre quando Jesus entrou no templo, estava ali, eles fizeram do templo ali um mercado, um shopping, dentro do templo em Jerusalém, que ele pegou, tirou o cinto e começou a derrubar aquelas barracas e chamar a atenção de todo mundo ali. Vou dizer a eles: vocês estão fazendo isso aqui um covil de salteadores? Vocês não sabem que a casa do Senhor é casa de oração? E mostrou toda a sua indignação contra essa ação. Aí você pode pensar: mas por que aquele povo não reagiu quando teve as suas barracas destruídas, seus pombos soltos, aquela coisa toda? Porque eles sabiam que estavam errados. Eles sabiam que estavam errados, eles sabiam que estavam violando a casa do Senhor. Mas o que eu quero destacar é a indignação de Jesus. Nós não podemos perder a nossa capacidade de indignar-nos, né? De aceitar. Um dos nomes que eu acho próprio para o cristão é protestante. E Efésios diz que nós não devemos ser cúmplices das obras das trevas, mas devemos protestá-la. Então nós não podemos, a igreja não pode de forma nenhuma fazer que não está vendo o que está acontecendo. Ela precisa ter uma posição. Não podemos perder a nossa capacidade de se indignar. E outra coisa, não podemos nos acovardar de forma nenhuma. Vamos estar sempre. Eu ouvi há poucos dias de um pastor que foi preso. Não li a matéria, mas vi essa chamada.
mas que um pastor tenha sido preso aqui no Brasil pela sua mensagem, pelo que ele estava pregando. Pois isso não vai demorar de acontecer, não, e pode acontecer, porque cada vez mais, como nós dissemos, o império das trevas tem se organizado para ir de encontro à Igreja de Jesus, né? Ir de encontro às pessoas que falam, que propagam a palavra do Senhor. Então, aconteceu com esse colega, pode acontecer comigo e tantos outros que estão por aí. Mas nós não podemos nos acovardar, não podemos mudar o nosso discurso, não podemos de forma nenhuma, a pretexto de termos a nossa liberdade ser restringida, de forma nenhuma deixarmos de falar a verdade, que é a palavra do Senhor. Então nós não podemos nos acovardar. Então, que você se inspire em Antipas, né? Que nós possamos, que a igreja possa ver em Antipas um modelo a se seguir, de alguém que está disposto a dar a vida por esse evangelho, né? Esse evangelho, que segundo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa falar ao seu coração. Se você está no estado de acomodação, que o Senhor possa te despertar, levantar desse sono, né? Possa renovar, restaurar o seu amor no seu coração, para que você possa ser um cristão de valor e possa de ouvir de Jesus. Essa também é uma minha fiel testemunha. Que Ele te abençoe. Se esse vídeo for uma bênção para você, deixa seu like, compartilha com outras pessoas também, compartilha nos seus grupos aí de família. Faça seu comentário, deixe também. E se ainda não for inscrito no canal, dê-nos essa moral, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus.